Ok, então vamos estudar a Bíblia. Vamos abrir esse livro. Pegou aí a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Pegue esse livro, coloque aí em suas mãos, porque nós estaremos estudando hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Abra lá a sua Bíblia, por favor, para que a gente possa acompanhar aí o estudo que Deus separou para nós essa noite. Tá bom? Já abriu a sua Bíblia? Está aí com a Bíblia aberta? Que bom. Feche os seus olhos, nós vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui nessa noite. Juntos em casa, juntos, Senhor, separando um tempo especial para Deus. Nós queremos te pedir, querido Deus, que o Senhor possa, através da sua palavra, falar ao nosso coração. E que nós possamos, Senhor, desta parte da Bíblia, extrair lições poderosas, maravilhosas para a nossa vida. E que possamos, Senhor, nos tornar pessoas muito melhores depois desse encontro aqui com o Senhor. Tu nos conheces, Tu sabes das nossas dificuldades, então que o Senhor possa supri-las para a Tua honra e para a Tua glória e para a nossa salvação. Nós então nos entregamos ao Senhor, que o Senhor nos use, que o Senhor fale para nós. É o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Queridos, você que está aí nos acompanhando, de perto e de longe, esse capítulo 11 de Mateus é um capítulo assim, muito especial. A Bíblia toda é maravilhosa, né? Mas esta parte aqui, dos primeiros 6 versos do capítulo 11 de Mateus, que se repete também no Evangelho de Marcos e Lucas, tem aqui uma experiência vivida por João Batista que ela é muito significativa, muito significativa. Eu quero adiantar para você que a partir desse domingo, não é, nós estamos iniciando aqui uma série de estudos baseado justamente em Mateus no capítulo 11. Tá bom? Uma série. Dá uma olhadinha aí no verso 5. Dá uma olhadinha aí no verso 5 do capítulo 11. Achou? Olha só. Jesus ele está respondendo a 2 discípulos de João Batista. E ele responde assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Você reparou que Jesus, ele responde, não apenas com palavras, mas com um testemunho dos milagres que aconteceram nessas pessoas, na vida dessas pessoas, e ele identifica que esses milagres. Quando a gente lê a Bíblia, nós temos a aplicação primária do texto, aquilo que de imediato a gente lê no texto aqui. E todas as vezes que a gente lê a Bíblia, nós temos que fazer agora a aplicação para a nossa vida. Aquilo que aconteceu lá na vida de João Batista, agora a gente pega essa lição, elimina os erros que ele cometeu, e os acertos a gente recheia na nossa vida. E essas respostas de Jesus aqui a João Batista, elas têm um significado primário para João Batista, mas têm um significado muito especial para nós também. E ao longo desses domingos, a começar hoje, nós estaremos tratando a cada domingo de cada um desses detalhes que Jesus aqui coloca como milagre. Domingo que vem, por exemplo, nós vamos falar sobre os cegos. O que Jesus queria dizer para João Batista quando os cegos estão sendo curados? E depois os coxos andam, e assim sucessivamente. Olha,
eu quero adiantar para você que é muito interessante isso, porque isso tem não apenas uma dimensão literal, porque realmente esses milagres aconteceram, mas isso daqui tem uma dimensão espiritual. Que cegueira é essa? Que dificuldade de andar é essa? Que lepra é essa? Viu como é interessante isso? E a Bíblia, ela tem tantas informações para nós sobre cada um desses detalhes. Eu e você não podemos jamais nos esquecer de que tudo isso que foi escrito para nós aqui nesse livro, a Bíblia Sagrada, tem como objetivo nos preparar para o maior de todos os acontecimentos da história, que é a volta de Jesus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa, então, encontrar as respostas que precisamos para que nós estejamos preparados para esse dia da volta de Jesus. Então, nós vamos crescer bastante, tá? Está aí o nosso convite para você, já para o próximo domingo. Conte aí para seus amigos, familiares. A gente sempre vai fazer o cartazinho para divulgar no nosso canal o que vai acontecer, mas você já pode anotar aí, e a partir de hoje, todos os domingos, no Start, às 19 horas, não apenas para o distrito de Tiradentes, aqui em Piracicaba, mas para você, sua família, onde quer que você esteja, nós vamos estar dando esses passos e, com certeza, vai ser maravilhoso. Eu posso garantir para você. Combinado? Combinamos? Então, que Deus possa nos abençoar. Vamos, então, a esse primeiro passo que a gente vai dar no estudo de hoje. João Batista, ele era uma figura extremamente singular. Primo de Jesus, filho de Isabel. João Batista, ele é chamado do precursor de Jesus, a voz que clamava no deserto. João Batista e Jesus, eles tiveram um rápido encontro, mas não foi um encontro onde os dois estavam ali fisicamente presentes, eles estavam ainda dentro da barriguinha da mamãe, e aí quando Maria chega e encontra-se com Isabel, a Bíblia diz que no ventre eles se mexeram, em especial João Batista. Jesus, ele precisava ser apresentado. O Velho Testamento, o profeta Malaquias, ele fala que viria o segundo Elias. E aí nós temos uma resposta disso na pessoa de João Batista. O terceiro Elias somos nós, com a pregação do Evangelho. Mas João Batista está sendo apontado no livro de Isaías, ele está sendo apontado no livro de Malaquias, ele é uma figura importantíssima na Bíblia Sagrada. E quando eu acredito que ele está crescendo agora, e a sua mãe, entendendo muito bem o propósito da vida dessa criança, ela conta para ele isso. E João Batista, ele vai crescendo e vai se conscientizando do papel que ele exerceria para a chegada de Jesus, o Messias, há tanto tempo aguardado e prometido. Você pode imaginar quantas vezes ele ouviu isso? Quantas vezes a sua mãe disse: filho, você entendeu isso? Filho, você compreendeu o seu papel? Filho, você entendeu por que é que você nasceu? Quais são os propósitos de Deus na sua vida, filho? E eu acredito que o João Batista, com muita alegria, com muito prazer, ele ia dizendo: mãe, eu entendi, mãe, eu entendi, eu vou preparar o caminho para a chegada do primo, eu vou preparar o caminho para a chegada de Jesus, eu vou preparar o coração das pessoas para a chegada de Jesus. E com toda a força e com toda a vontade, João Batista, ele agora é a voz que clama no deserto. Ele é a personalidade da pessoa que entendeu que precisa anunciar, que precisa preparar a chegada desse Jesus. E ele está
pregando com todas as forças. No capítulo 3 de Mateus, você vê Jesus sendo batizado por João Batista. Você vê a maneira que ele vivia, ele se absteve de um monte de coisas que poderiam comprometer a sua saúde física, a sua saúde espiritual. Ele viveu recluso no deserto. João Batista, ele realmente entendeu por que ele estava ali, o seu papel, a sua missão, e ele fez isso realmente com muitas honras. As pessoas ficavam ávidas para encontrar Jesus, sedentas para encontrar Jesus, famintas para encontrar Jesus, por conta das palavras de João Batista. Vem cá, você tem alguma dúvida de que João Batista, ele, apesar de não ter estado ainda fisicamente com Jesus, a Bíblia diz que eles não se encontraram, apesar de estarem na mesma região, Jesus crescendo lá em Nazaré, João Batista em outro lugar, e eles não se encontravam. Mas, apesar deles não terem um contato físico, vocês acham que João Batista, ele desconhecia quem era Jesus? Sim, não, talvez. Será que o que Isabel disse para ele não era absoluta verdade? Você sabe muito bem que, independente da informação que chega para você sobre Jesus, não necessariamente, e eu falo isso assim com um pouco de preocupação, não necessariamente, talvez você que agora recebe a informação, talvez você não esteja traduzindo isso no absoluto daquilo que realmente Deus queria dizer para você. Ontem nós recapitulamos aquele material das lições da Bíblia, que a gente chama também da lição da escola sabatina, e a gente lembrou daquele episódio quando os discípulos estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém, decepcionados, porque eles tinham perdido Jesus. E diz que Jesus se aproxima deles, começa a caminhar com eles, começa a falar com eles, e eles respondem dizendo: será que você é o único que não sabe do que aconteceu em Jerusalém? E aí eles desenvolvem aquele discurso eloquente, falando das coisas que aconteceram com Jesus, sem se darem conta de que aquele que estava ali andando com eles era Jesus. A impressão que a gente tem é que não eram só os olhos daqueles homens que estavam anuviados, a ponto de não perceberem que Jesus estava ali. Eles estavam tomados de emoções tão variadas, e preocupações, e sentimentos de abandono, e um monte de coisas, que eles estavam perdendo a percepção de entender o que realmente havia acontecido, e a promessa de que no terceiro dia ele havia de ressuscitar. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que eu posso ter a informação de quem é Jesus, eu posso ter a informação de que esse livro aqui é a palavra de Deus, de que esse livro que você tem aí é a palavra de Deus, eu posso saber quantos livros tem a Bíblia, eu posso saber de cor muitos versículos e não necessariamente isso traduzir a minha compreensão genuína daquilo que Deus deixou escrito aqui para mim. Eu posso saber contar a história de Jesus, mas não ter nenhuma história para contar minha com Jesus. Eu posso conhecer a doutrina, mas eu posso não ter nenhuma história para contar da prática da doutrina na minha vida. Então, o conhecimento sem a prática, ele serve para quê? Absolutamente nada. Interessante que, principalmente no Novo Testamento, quando
A palavra conhecer, nas suas variações, ela aparece no contexto do Novo Testamento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, né? A vida eterna é essa, que te conheçam. O verbo conhecer, nas suas diferentes variações, quando aparece principalmente no contexto do Novo Testamento, ele não aparece apenas dizendo assim, você precisa conhecer uma teoria. É importante conhecer uma teoria? Claro que é importante. Mas se você não tem a prática, a aplicabilidade dessa teoria no contexto da sua vida, ela não serve absolutamente nada. Por exemplo, eu conheço sobre a lei da gravidade, que todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Essa é a lei da gravidade. Mas aí, se eu, tendo esse conhecimento, me jogo de um lugar alto, eu vou cair, eu vou me machucar, posso vir a óbito, porque o conhecimento não trouxe nenhum benefício para mim. Isso é uma realidade. E muitas vezes, a compreensão equivocada, ou a maneira que eu escolhi aplicar o conhecimento que a Bíblia me traz, pode me trazer muitos prejuízos. Em um outro momento eu posso me alongar nisso aqui, mas existem algumas traduções disso hoje, no campo filosófico do comportamento humano, que diz que isso é o ateísmo cristão, que é uma tradução moderna, pós-moderna, do deísmo, que impregnava esse momento em que Cristo está sendo apresentado aqui, onde as pessoas falavam sobre Ele, mas não tinham nenhum relacionamento com Ele. Quer povo mais interessado na chegada do Messias? Só que esse interesse, fruto do conhecimento, se manifestava de uma maneira equivocada, porque no coração deles, eles queriam que esse Messias chegasse e ocupasse o trono de Davi, e ocupando agora o trono de Davi, como Davi, se aventurasse agora em tremendas batalhas para libertar mais uma vez esse povo do jugo desses povos inimigos que haviam se levantado ao longo da história contra o povo de Deus. E nessa ocasião, aqui no contexto de João Batista, os romanos. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. No coração de João Batista, no livro chamado Desejado de Todas as Nações, página 216, está escrito que, assim como os discípulos, alguns discípulos, João Batista, de uma maneira equivocada, com toda a eloquência da sua pregação, no seu íntimo, ele queria alguém que também tomasse o lugar do trono de Davi para uma libertação física. Eu não estou querendo manchar a imagem de João Batista, admiro. Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum se comparava a João Batista, e eu creio nisso. Um homem de Deus, um homem sujeito a todas as paixões, como eu e você, que naquela circunstância tinha uma percepção equivocada da chegada de Jesus, primeira vinda de Jesus. Pode ser que muitos de nós tenhamos uma interpretação equivocada de Jesus agora no contexto da sua segunda vinda. Com tanto conhecimento. A IBM diz que por dia são armazenadas 75 quinquilhões de bytes. Pode imaginar o que é isso? Olha quanta informação a gente tem.
Então, talvez, nesse cenário de tantas informações, no mundo físico, no mundo moral, no mundo espiritual, no mundo astronômico, enfim, eu e você com tantas informações, talvez estejamos tendo uma interpretação equivocada, e uma interpretação equivocada, o conhecimento, quando ele chega para mim, e se eu não o entendo como deveria entender, a aplicação desse conhecimento na minha vida vai ser completamente um desastre. Pensa nisso no campo da sua experiência religiosa. Isso pode ser um desastre. Com tanta informação, talvez eu e você estejamos vivendo um desastre da nossa experiência religiosa. João Batista, ele está pregando com todas as forças que ele tem. Ele abre mão de um monte de coisas e ele prega sobre isso. João, no capítulo 1, verso 29, ele conta o momento em que Jesus está chegando e João Batista está pregando e, de repente, ele olha Jesus se aproximando e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só que declaração maravilhosa. Aquilo que as pessoas sonhavam por conta das pregações de João Batista, agora é uma realidade, é verdade. Ele está chegando. Eis, Jesus se levanta do seu trono, está vindo em direção à terra. Imagine quando nós realmente pudermos lançar os nossos olhos, não só da fé, mas os nossos olhos para ver Jesus chegando. E aquelas pessoas, quando João Batista fala isso, eles se levantam, eles estão felizes, e eles correm na direção de Jesus para abraçar Jesus. E você sabe muito bem aquela frase de João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Na verdade, eu não quero nada para mim, é para ele. As atenções sejam para ele, a dedicação seja para ele, o coração tem que ser entregue, é para ele mesmo. Ele está feliz porque Jesus chegou. Jesus está ali, as pessoas estão com Jesus. É maravilhoso isso. E João Batista está muito satisfeito. Mas eu e você não podemos deixar de notar aquilo que hoje temos como revelação dos sentimentos que ele tem em seu coração. E sentimentos, eles acabam nos conduzindo. Por conta daquilo que a gente ouve, por conta daquilo que a gente vê, por conta daquilo que a gente sente. Os nossos sentimentos é que nos conduzem, que nos levam a tomar decisões, ou renunciar coisas. Nós somos impulsionados por isso. E ele está feliz da vida, mas lá no coração dele está lá: quando é que Jesus vai ocupar o trono? E aí, quando vai começar essa guerra, nós vamos nos armar e vamos tomar novamente o nosso lugar e levantarmos as nossas bandeiras em sinal de nossa libertação. E quantas vezes eu e você, por conta de uma interpretação equivocada daquilo que ele realmente vier a fazer, nos comportamos dessa forma deística, que hoje é chamada de um ateísmo cristão. Na verdade, é um ateísmo real, literal, por conta do comportamento, porque nós sabemos falar do Evangelho, mas não temos nenhuma experiência genuína com o Evangelho. É um comportamento equivocado. E aí, num outro cenário, uma mulher, ela agora pede a cabeça de João Batista. Você conhece essa história? João Batista está preso. João Batista está preso. João Batista está preso. João Batista, se a gente fosse considerar o seguinte: João Batista, ele merecia estar preso? Não. João Batista não merecia. Ele não fez absolutamente nada para merecer aquilo.
Aquilo foi uma paixão, um ódio, porque ele havia apontado o pecado de Herodes. Ele não merecia, gente. Ele não fez nada de errado. Se você vê a vida de João Batista, ele não está sendo punido por conta dessa interpretação equivocada que ele faz do reino de Deus. Não, não é isso. Pode parar com isso. Muitas vezes eu e você temos uma interpretação equivocada do reino de Deus. O reino de Deus, ele é implantado em nós, e aí faz a gente crescer, faz a gente olhar a vida numa outra perspectiva, faz a gente observar as coisas não num contexto imediato, mas num contexto futuro. A gente não olha a vida pelos olhos do racionalismo, a gente olha as coisas do mundo pelos olhos da fé. A gente não está muito preocupado com o porquê, a gente está mais preocupado com o para quê. A gente não está simplesmente preocupado com a morte física, mas as nossas demandas são por conta da nossa preocupação, por conta da morte espiritual. A nossa perspectiva tem que ser, a exemplo de Paulo, por exemplo, quando diz assim, não tenho medo daqueles que só podem fazer mal à carne. Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, guardou a fé. A nossa percepção da realidade não pode ser baseada simplesmente naquilo que a gente pode provar, mas as evidências de uma experiência pessoal com Deus. A nossa perspectiva da realidade não pode estar simplesmente centrada no amor que a gente tem e nessa esfera humana de amar muito mais somente aquele que é pai, mãe, irmão e irmã consanguíneo. E nós podemos admitir que as tragédias aconteçam em todo o universo, mas não conseguimos admitir que elas aconteçam na nossa casa. E quando as coisas não acontecem exatamente como nós queremos, e aí nós deixamos transparecer o equívoco do conhecimento. Jesus está desenvolvendo o seu trabalho e eu penso que João Batista, ele já está ali 1 dia, 2 dias, 3 dias no cárcere. Ele está ali e cada dia, e quem sabe pelas janelas daquela cela, ele vê o sol se pôr, o sol nascer novamente, fala assim, não, hoje ele vem aqui, hoje ele vai romper essas correntes, hoje ele vai me libertar, hoje nós vamos começar essa grande guerra, vai dar tudo certo, é hoje, e não acontece exatamente como ele está pensando que vai acontecer. Olha o texto de Mateus no capítulo 11, verso 2. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Olha a pergunta, verso 3, olha a pergunta aí. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar o quê? Outro. Você consegue ver João Batista pronunciando essa interrogação aqui em relação a Cristo? Qual é a palavra que imediatamente vem à tona no verso 3? Dúvida. O homem que pregou 33 anos,
30 anos. O homem que pregou 30 anos sobre a mesma pessoa, dia e noite falando sobre esta mesma pessoa, que fez a brilhante e poderosa declaração que ele era o Cordeiro de Deus, que teve o privilégio de estar batizando Jesus, de ver a manifestação do Espírito Santo. Ele agora, através desta interrogação aqui, desta pergunta, João Batista, ele está dizendo assim: eu estou duvidando de que ele realmente é ele. Eu estou duvidando de que os 30 anos da minha vida foram em vão, de que não valeu a pena eu ter estado na igreja, de ter conhecido a palavra, de ter conhecido o Evangelho. Ele está em dúvida. Ele está duvidando de Jesus. Talvez eu esteja falando nesta noite para uma pessoa que, por conta de coisas que estejam acontecendo na sua vida, contrárias à sua vontade, contrárias à minha vontade, contrárias ao curso que escrevemos como roteiro para a nossa vida, talvez você esteja duvidando de que Ele é Ele, de que não valeu a pena você ter feito tudo o que você fez, de ter renunciado o que você renunciou, impregnando a sua mente com esse comportamento, duvidando do próprio Deus. Será que Ele é Ele mesmo? E se eu duvido dEle, eu duvido da sua palavra, duvido da sua verdade, duvido da sua promessa, duvido que Ele vai voltar. Duvidando eu paro, duvidando eu retrocesso, duvidando eu deixo de fazer coisas, eu desacredito de coisas, eu viro uma pessoa completamente diferente daquilo que Ele quer para mim. Se isso aconteceu com João Batista, na expectativa de que Jesus chegasse ali e pudesse libertá-lo, uma libertação física, o trono de Davi, que ocuparia aquele lugar, ele está equivocado. João Batista, ele tem uma percepção equivocada das coisas que estão acontecendo naquele momento. Mas eu e você sabemos muito bem que todas as coisas que estão acontecendo exatamente agora na minha vida, elas servem como plataforma das coisas que vão acontecer amanhã. Porque esse tempo que se chama futuro, ele precisa passar por esse tempo que se chama agora. Então, esse momento que eu estou vivendo, ele é a antecipação daquilo que vai acontecer depois da minha vida. Vem cá. Ei, você entende que Jesus, ele é a ressurreição e a vida? Que ninguém vai ao Pai senão por Ele? Que quem tem Jesus tem tudo? Porque Deus é amor? E quantas outras definições eu e você temos escritas e reveladas sobre Deus e a sua natureza, e que se somam, e por favor, não se esqueça disso, de uma infinidade de coisas que você já viu, que você já sentiu, que você já presenciou, que você tem para dizer sobre ele. Então, se eu pego essa experiência toda, se eu pego toda essa história, se eu pego esses 30 anos da vida de João Batista e por conta da sua dúvida, não aceito mais que ele é ele, então eu rasgo todas essas coisas, eu tiro de mim Cristo da minha vida. João Batista não sabia, nós conhecemos a história agora, e sabemos que daqui a alguns poucos dias, algumas poucas horas, João Batista, ele iria perder a sua vida. Ele morreria de uma maneira trágica. Iriam pedir a sua cabeça. Ele morreria. Se João Batista, ele morre então com essa dúvida, se ele morre com essa falta de fé, se ele morre negando o seu Senhor, ele não perde a vida somente numa fração de tempo, mas ele pode perder a sua vida
por toda a eternidade. O que está em jogo aqui, nesse momento em que ele vacila na sua história e deixa que a dúvida toma conta do seu coração, João Batista, ele pode perder a sua salvação. Sabe o que, na verdade, está em jogo hoje no grande conflito? É eu e você perdermos a nossa salvação. Sabe o que o livro Desejado de Todas as Nações, comentando então esse episódio aqui, diz que Satanás estava provocando os sentimentos das pessoas para que elas duvidassem de que Jesus realmente era Jesus. Tira o Messias da história. O que vai sobrar da história? Tira a nossa convicção plena de que ele morreu e ressuscitou da história. O que vai sobrar da nossa história? O que vai sobrar do nosso amanhã? O que está em jogo, então, aqui é a vida de João Batista, a vida eterna de João Batista. A dúvida que ele tem aqui pode ser a dúvida que muitos de nós estamos nos permitindo ter em nosso coração, que não foi provocada simplesmente pelo acaso, mas pelo contexto dessa grande guerra que a gente vive. E porque não aceitamos determinadas coisas que aconteceram ou estejam acontecendo na nossa vida, como se fosse um processo seletivo da manifestação de Deus, deixar que um sofra, o outro não sofra, como se ele tivesse predestinado alguma coisa que não seja a salvação para mim e para você. Talvez nós estejamos enquadrados aqui nesse exato momento da vida de João Batista. É mais sério do que você possa imaginar. Os discípulos de João Batista vão lá e eles perguntam para Jesus, 2 apenas: você realmente é o Messias? Você é o Messias? E eles passaram um dia com Jesus. Jesus não respondeu. Jesus falou assim, fique aí um pouco, que daqui a pouco eu respondo. Lucas conta que eles passaram o dia vendo Jesus. Jesus respondeu através do testemunho da sua vida. Os cegos, os leprosos, os coxos, os paralíticos, os leprosos, enfim. E quando terminou aquele dia, Jesus chamou aqueles homens impregnados de amor, impregnados de misericórdia, impregnados da graça, impregnados do poder que só há em Cristo Jesus. Volte lá e conte para João Batista o que vocês viram e o que vocês ouviram. Imagine como aqueles homens chegaram lá. Eles tinham, até então, todas as histórias contadas por João Batista. Bíblia. E agora eles voltam com a Bíblia em pessoa, impregnando a vida deles, o coração deles. O testemunho da veracidade de que ele era ele, é por conta do que você viu, do que você sentiu, do que você tem visto. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A gente precisa muito de Jesus. Demais. Eu quero concluir com uma história que eu vivi. Eu poderia contar muitas histórias, porque são essas histórias que me sustentam. São essas histórias que me ajudam a não desanimar, não fraquejar, de prosseguir. Claro que eu tenho histórias tristes também, coisas que eu não consegui compreender. Por exemplo, lá no céu, eu tenho essa convicção de que... Hoje eu tenho 2 filhos, a Natália e o Reinaldinho. Mas nós perdemos 2 crianças. E foi muito duro isso para nós. Mas hoje, a gente aqui, nós somos 4. Eu, a Ana, a Natália e o Reinaldinho. Lá no céu nós vamos ser 6. Não sei o porquê.
não me interessa. Deus vai me revelar. Confiança. Confiança. Eu tinha um amigo chamado Rafael. Tenho esse amigo Rafael. Trabalhamos juntos. O Rafael, muito meu amigo, e fizemos muitas coisas de Jesus juntos. E um dia o Rafael me procurou e falou assim: Reinaldo, eu não quero mais. Eu estou abandonando tudo. Eu falei, mas como isso? Ele falou assim: eu não quero mais. Eu estou desistindo, não quero mais igreja, não quero mais Deus, não quero mais doutrina, não quero mais. E eu tentei falar para ele um monte de coisas e ele negava todas essas coisas. E o Rafael, ele começou abandonando tudo aquilo que a gente vivia, Rafael começou a colocar um monte de coisas na vida dele, e Rafael agora fazia um monte de coisas erradas. Como eu viajava muito naquela época, eu pensei assim, Senhor, o que eu posso fazer para trazer o Rafael de volta? A ideia que eu tive foi o seguinte: eu ligava para ele nas sextas-feiras, antes de viajar, falava assim, Rafael, eu estou muito cansado, vou ter que viajar e eu quero que você vá comigo. Aí você vai conversando comigo, e aí o Rafael aceitava. Eu conseguia enganar ele, mas um engano bom. Enquanto a gente ia viajando, eu ia falando de Jesus para o Rafael. Eu pregava em vários lugares e eu fazia questão de pregar um sermão diferente em todos esses lugares porque eu queria atingir o coração também do Rafael. Fazia apelos e tal, e na volta, quando a gente chegava na porta da casa dele, eu fazia uma oração, falei assim, Rafael, Jesus quer você de volta, filho. E ele às vezes um pouco sensibilizado, mas ele dava continuidade à sua história. Eu montei um acampamento com os jovens, e aí eu falei assim, eu quero levar o Rafael lá. Falei, Rafael, vai ter um acampamento assim, assim, eu quero que você vá. Ele disse, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, não tem problema, eu vou pagar para você, mas eu quero que você vá. Ah, então tá bom, se você vai pagar para mim, eu vou. Na véspera desse acampamento, eu encontrei o Rafael na rua. Ô, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Ah, deixa eu te falar uma coisa, não vou mais no acampamento, não. Falei, mas como que não? Mas eu já paguei para você, não vou, não tem nada a ver isso comigo, eu não quero mais. Não. E eu insisti com ele. E aí eu confesso para vocês que eu fiquei muito aborrecida ali naquela hora com o Rafael. Eu falei, tá bom, Rafael, você não quer ir? Tá bom, cara, legal, valeu, tchau. E fui embora. Aborrecido, chateado. E aí naquela caminhada que eu fazia ali, retornando para o meu destino, eu olhei para o céu e falei assim, Deus, deixa eu te falar uma coisa agora. A partir de hoje o Rafael é problema exclusivamente seu. Eu não quero mais saber de Rafael, eu fiz a minha parte, eu desisto do Rafael. Se ele quer essa vida, isso é problema dele. E fui para o acampamento. O acampamento começou, foi uma bênção. Primeira noite, o sermão foi muito poderoso. E muitas pessoas tomaram uma decisão ao lado de Jesus. E na minha cabeça estava lá assim, se Rafael estivesse aqui, com certeza ele entregaria a sua vida para Jesus. No meu script estava assim. Dentre as pessoas que tomaram uma decisão ao lado de Jesus, eu conheci uma jovem chamada Andressa. Andressa, depois eu fiquei sabendo como que ela chegou àquele acampamento. Na véspera daquele acampamento, eu tinha recebido uma ligação que eu não me lembrava mais, de uma pessoa querendo ir ao acampamento. Ela falou assim, olha, eu estava no ponto de ônibus, tinha um grupo de jovens conversando, e aí eu fiquei interessado, porque eles estavam tão animados no acampamento que ia acontecer, e alguém falou lá que
poderiam ainda ligar para o pastor Reinaldo, e eu anotei o seu número, e eu quero ir nesse acampamento. Falei, poxa, que bom, então você vai. E a Andressa, ela foi ao acampamento. A gente não tinha se encontrado ainda. E aí lá naquela noite, a Andressa tomou aquela decisão ao lado de Jesus, e ela estava tão feliz, e eu empolgado, porque realmente foi uma coisa assim extraordinária, né? Ela num ponto de ônibus, pegaram o meu telefone, porque alguém citou, ligou para mim, lá estava ela e tomou uma decisão ao lado de Jesus. Isso é maravilhoso. Tinha um monte de jovens lá no acampamento, mas a Andressa, ela acabou fazendo uma amizade muito grande com uma outra jovem lá chamada Gláucia. Ficaram muito amigas, sabe aquela coisa que é espontânea e rápida? Quando elas voltaram do acampamento, elas continuaram aquela amizade, e a Gláucia falou assim, olha, eu quero que você vá lá na minha casa conhecer a minha família, vamos almoçar juntos, eu quero que você vá lá. E aí marcaram o dia, lá foi a Andressa, o almoço na casa da Gláucia, da nova amiga. Quando a Andressa chegou, Gláucia a recebeu, ela entrou e falou assim, Andressa, deixa eu te apresentar aqui minha família, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, e esse aqui é o meu irmão Rafael. Rafael, tudo bem? Poxa, Rafael, por que você não foi lá naquele acampamento? Não quis, não quis. Rafael, senta aqui que eu quero dar o meu testemunho, eu quero contar para você o que aconteceu na minha vida antes de ir lá naquele acampamento. A Andressa sentou ali com o Rafael e contou tudo que Deus havia feito na vida dela ali naquele acampamento. Alguns dias haviam se passado, eu estava numa igreja e alguém bateu assim no meu ombro. Quando eu olhei para trás, era o Rafael. Olhei para o Rafael sorriu, eu dei um abraço forte nele. Rafael, que bom que você está aqui, cara, que alegria, que coisa boa. Pastor, eu estou de volta. Deixa eu te apresentar a minha namorada, Andressa, a namorada do Rafael. Eu tive o privilégio de batizar a Andressa, rebatizar o Rafael. Eu fiz o casamento da Andressa com o Rafael. No meu script, nada ia dar certo, nada deu certo. Eu desisti. No script de Deus, estava tudo organizado, tudo planejado, providência. Eu desisti, Deus não desistiu nunca. Você crê nisso? Você crê? Confia, confia, acredita. Ele está no controle de todas as coisas. Não quer você, mesmo em luta e batalha, nesse momento, você não quer dizer assim, Deus, eu não entendo nada, eu não aceito nada, eu não compreendo nada. Mas, por favor, não desista de mim. Me ajude a entender os teus propósitos. Tira do meu coração toda a dúvida, toda a mágoa, e me prepara para a implantação do teu reino aqui e depois na eternidade. Você gostaria disso? Escuta essa música agora. E enquanto essa música está sendo cantada, conversa com esse Deus. Briga com Ele. Mas tenha certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Senhor da luz, da
sol, tudo criaste em perfeição, os passarinhos a voar, a sua paz podem mostrar. Deus da palavra faça nascer no coração a rima do teu amor. Seja pra mim uma canção, Senhor da arte da perfeição, molda minha vida com tuas mãos, seja o artista do meu ser. Deus da palavra e do amor, molda o meu ser e o meu viver, conforme seja o teu querer. Venha habitar no coração, seja o artista do meu ser. Venha habitar no coração, seja o artista do meu ser. Amém? Que coisa linda, né? Deus seja louvado pela nossa vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, porque meio a conflitos existenciais, ou quaisquer que forem, nós, Senhor, temos a nítida impressão de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós temos tanta certeza que muitas vezes, de uma maneira equivocada, responsabilizamos o Senhor por coisas que não acontecem exatamente como queremos. Oh Deus, por favor, ainda que todas as sabedorias humanas em conjunto não consigam nos trazer as respostas necessárias para os nossos questionamentos, ó Deus, nos ajude a nos mantermos firmes ao teu lado. Tira de nós toda dúvida provocada, Senhor, por nós mesmos. Ó Deus querido, tenha paciência de nós. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida mais uma vez nas tuas mãos, os nossos questionamentos, porque, Senhor, não queremos perder a nossa salvação. Ela não é mérito nosso, ela é mérito de Jesus. E se abrirmos mão de Jesus, o que a gente tem? A gente não tem nada. Senhor, nós te agarramos
Nós nos ligamos ao Senhor e aproveitamos essa oportunidade. Continua conosco, Senhor. Obrigado porque João Batista ele teve a compreensão genuína e verdadeira e não perdeu a sua salvação. Louvado seja o nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.